Olá, felizes. Nós falamos muito de pessoas que erram, de pessoas que cometem erros. Muito bem. É uma pessoa errada? Pode ser. A pessoa errada é aquela pessoa que não busca aprender. O profissional que busca aprender a sua profissão, como o membro da igreja que busca crescer no Evangelho, ele não está errado. Aquele que não quer crescer, esse sim. Esse está fora daquela coisa que Felipe perguntou. Você sabe? Está lendo? Não, como é que eu vou saber? Não tem quem ensina? Então, nós temos que estarmos aqui para aprender com o que está na Bíblia. Devemos conhecer, procurar conhecer muito a Bíblia e o Estatuto da Igreja. E buscarmos a cuidar do templo, manter o templo limpo, manter o templo bem. Qual templo? O templo do Espírito Santo. Porque a nossa carne é o templo do Espírito Santo. Nós não podemos profanar o templo. E quem não quer aprender, quem faz errado, olha, qual é o caminho para nós servirmos a Deus com sabedoria? Modelo, Senhor Jesus. Os dons, os que estão na Bíblia. A caridade é a base de todas as coisas. Então tem aquela pessoa que ele não quer aprender, ele não quer crescer, ele não quer desenvolver. Ele é problema nosso? Não. Por quê? Porque Deus não corre atrás de ninguém, Deus não obriga ninguém, Deus não força ninguém. Como eu disse no ensinamento entre os pais e os filhos, eu obrigo os meus filhos, nunca obriguei os meus filhos. Graças a Deus, as minhas 4 filhas e o meu filho, com a descendência, que hoje já tem netos e bisnetos, todos eles amam aprender. E eu amo ensinar. Agora, ensinar os filhos é uma coisa. Obrigar a fazer, não. Obrigar a ir na igreja é errado. Obrigar a seguir a doutrina. Deus não faz isso com você. Então, quem está na frente da igreja, ele está buscando crescer, ele está buscando aprender, ele está buscando desenvolver. Está em nós que Deus nos deu um pouquinho mais. Está escrito, se você conhece mais do que o seu irmão, você é responsável por ele do que falta. Então, a nossa função... tem uma igreja que não está indo bem lá naquela cidade, ou naquele lugar, ou naquele bairro, a igreja lá não está indo bem. Por que não está indo bem? Vamos lá ver por quê? Vamos lá ensinar? Vamos lá ajudar? Vamos ver o que está acontecendo? Vamos ver por que não está indo bem? O que está faltando? Está faltando obediência? Está faltando doutrina? Está faltando ensinamento? Então nós temos que colocar na mesa, porque Deus, tudo que nós pedirmos a Ele, porque Deus está no seu trono, criou o seu Filho para ser o nosso mediador, porque ninguém consegue falar com Deus diretamente, nós só falamos com Deus através do Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus ia subir, que ele terminou a missão dele aqui na terra, houve quem disse para ele, Senhor, não vá. O Senhor disse assim, se eu não for, o Consolador não vem. Porque como nós já dissemos aqui, lá em cima está 2/3 dos anjos
e nós somos o terceiro terço que estamos sendo preparados para subirmos. Também lá tem o Pai e o Filho. O Espírito Santo está aqui na Terra, fazendo o quê? Ministrando a igreja, trabalhando a igreja. Agora, a Deus não precisa de ninguém. Que ignorância, né? Claro que Deus precisa de nós. Por quê? Porque esse corpo que nós moramos dentro dele, esse corpo é um veículo para transportar o Espírito Santo que está dentro de nós e para que o Espírito Santo nos usa para dar ensinamento. Quantos casos que eu conheço de pessoa com dificuldade, e chego lá, o que está acontecendo? Está acontecendo isso. Faz dessa e dessa e dessa maneira que funciona. Então, para que serviu o meu corpo? O meu corpo serviu para ser o templo do Espírito Santo, que foi lá onde estava o problema, levar o ensinamento. Quantos casos, graças a Deus, quantos casos que a cidade estava em contenda, a cidade estava em dificuldade, e Deus deu a graça de ir e mostrar, faz assim, vamos fazer dessa maneira? Vamos. Então, o meu corpo foi o templo do Espírito Santo para levar ensinamento para aquela localidade, e o templo precisa estar muito limpo, porque às vezes o templo tem que limpar a cidade. Às vezes tem um espírito de contenda, tem um espírito de guerra, tem um espírito E onde tem espírito de contenda, vou deixar muito claro aqui, onde tem espírito de contenda, tem muita enfermidade, muita miséria, nada resolve, nada dá certo. A casa que tem espírito de contenda entre o casal, geralmente as despesas são maior do que a receita. Ou seja, o dinheiro que entra nunca dá para pagar as contas. Por quê? Porque o Senhor Jesus falou, reino dividido não subsiste. Reino dividido não se mantém. Então, às vezes a contenda pode estar no casal, e às vezes a contenda pode estar na cidade, às vezes a contenda pode estar nos ministros da cidade, porque o nosso adversário, ele não é sábio, mas ele é astuto. E se nós não usarmos sabedoria, ele enrola os ministros com a astúcia dele. Então o que é que temos que fazer? Chegar e falar, olha, está dessa maneira, não funciona assim, vamos fazer dessa maneira. Está faltando caridade aqui, está faltando a presença de Deus, está faltando a presença do Espírito Santo. Então, ele errou porque ele não presta. Não, ele errou possivelmente porque ele não teve ensinamento. Não, eu fui ensinar e ele rejeitou. Bom, rejeitou? Rejeitou. Aí cai em outro lugar. O Senhor Jesus disse assim, quando eu vos enviar, aqueles que rejeitaram a vós, rejeitou a mim e aquele que me enviou. Então, há um caso, a pessoa rejeita o ensinamento. A pessoa, porque tem pessoa que ele só falta dizer assim, eu não quero conselho, eu sei errar sozinho. Então não tem o que fazer. É orar e pôr na mão de Deus, e por incrível que pareça, eu já encontrei esse tipo de coisa, é orar e pôr na mão de Deus e deixar. Aí saiu da nossa pauta, saiu da nossa estrutura, então entregamos para o advogado, que é o Senhor Jesus, ele leva até o juiz, e o juiz resolve a situação. A coisa caiu na mão do juiz, resolve, porque o juiz decretou, e quando o juiz decreta, escreve assim, cumpra-se. Com Deus também é assim que funciona. Então nós temos que saber, está havendo uma dificuldade na obra, está havendo uma dificuldade entre os membros, está havendo, por quê? Qual é a causa? Muito importante. Qual é a causa? E nós não podemos ficar combatendo o efeito.
Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou. A casa está molhada. Enxuga? Não, não adianta enxugar a casa molhada. A casa molhada é o efeito. A causa é a torneira aberta. Então, qual que é a torneira aberta naquela igreja? É desobediência? É falta de doutrina? É falta de ensinamento? É rebeldia? Se é rebeldia, aí nós vamos olhar, não. Salvador não condena. O Senhor Jesus nunca julgou ninguém, nunca se defendeu, nunca se justificou, nunca teve razão e nunca procurou culpado. Então, a pessoa que se rebela, nós temos que mostrar para ele a doutrina e o estatuto. Ele rejeitou a doutrina, ele rejeitou o estatuto, automaticamente ele nos rejeitou. E se nos rejeitou, rejeitou ao Senhor Jesus e rejeitou a Deus. Então, cabe a nós termos esse cuidado. A obra está com dificuldade. O que está acontecendo? Deus me dá a graça de... E quando eu fui arrebatado, com 12 anos, Deus disse para mim, cuida do meu povo. Então eu estou aqui para cuidar do povo de Deus. Estou cuidando do povo de Deus. E vamos cuidar do povo de Deus. E cuidar do povo de Deus é não pôr a mão, é deixar Deus trabalhar, é deixar Deus fazer. Agora, a nossa parte nós temos que fazer. E fazer com muita paz, com muito amor, com muito carinho e, acima de tudo, com caridade. E, principalmente, imitando o Senhor Jesus. Isso está ligado também à tribuna, e nós vamos, é o terceiro vídeo que nós estamos fazendo sobre a tribuna, e nós vamos continuar batendo nessa tecla, porque tem muito assunto aqui que, às vezes, estão combatendo o efeito, e o assunto está na causa. Então não adianta combater o efeito, tem que ir lá e eliminar a causa. Qual é a causa? É uma contenda entre alguns ministros. Vamos lá mandar a contenda embora? Esse povo é povo bom, um povo santo, um povo esforçado, um povo humilde. Se eles erram, em geral, é por falta de ensinamento. É por falta de entendimento? Não, falta de ensinamento. Porque isso, se nós esforçarmos, o Espírito Santo é o professor que nos ensina a cuidar dessa obra santa e servir a Deus. Vamos se esforçar. Curta, compartilhe, veja os nossos livros, que os nossos livros é principalmente porque isso aqui é Bíblia, e Bíblia, quanto mais ela for divulgada, melhor, e quanto mais ela for esclarecida, melhor. E a nossa principal função é fazer isso. Deus nos abençoe.